Agora vamos mudar de assunto. No primeiro programa do mês, a gente começa falando da campanha Setembro Amarelo. A iniciativa busca conscientização sobre o suicídio. Os dados são realmente muito alarmantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. E esses casos estão crescendo entre crianças e adolescentes. E para entender melhor esse tema, hoje a gente recebe aqui a doutora Larissa Zorzi, psiquiatra. Ela é especialista nessa faixa etária. Trata de crianças, de adolescentes, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Agradeço o convite em participar, de falar de um assunto tão importante. É meio assustador, meio não, né? É muito assustador a gente falar que crianças e adolescentes fazem parte dessa realidade e desses números, né, doutora? Muitas pessoas acham que a criança, por não ter responsabilidades, por não ter preocupações, teoricamente, como nós na vida adulta, não tem motivos para se entristecer ou para ter uma tendência como essa, por exemplo, né? Mas não é isso que se vê na prática, né? Não. Na prática, o que se vê é que existe a tentativa e o suicídio em todas as faixas etárias, seja na infância, na adolescência, na vida adulta. E o que a gente sabe é que 90% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, como depressão, ansiedade, uso de substâncias. Por isso que é importante a gente conversar sobre esse assunto, porque esses casos são tratáveis e por isso você pode evitar essas mortes. Para a gente começar, então, a entender, a observar, fazer a leitura da criança e do adolescente, mais especificamente, né, doutora? O que o pai e a mãe têm que ficar atentos, assim? A criança ou o adolescente, ele dá sinais de que ele não está bem e de que alguma coisa pode estar muito errada? Sim, ele dá sinais, né? Então, principalmente os pais têm que perceber se tem alguma mudança no padrão de comportamento dos filhos, baixa no rendimento escolar, tristeza persistente, irritabilidade, alteração no sono ou no apetite, são indicativos de que pode ter algum adoecimento emocional nessa criança. E aí o ideal é encaminhar para uma terapia ou é já ir direto no médico? Porque às vezes o pai e a mãe ficam meio desnorteados, né? Não sabem o que fazer. Sim, o ideal seria buscar uma avaliação de um médico psiquiatra para fazer a avaliação da criança e a maioria dos casos vai ter que ser feito um tratamento em conjunto com o psicoterapeuta, né? Quer dizer, não é somente o tratamento medicamentoso, né? O que um tratamento medicamentoso pode acarretar na infância, né? Porque tem muita gente que ainda tem esse tipo de ressalva, mas vai tomar remédio, né? Mas o remédio, ele está aí para isso, né? E muito evoluído, diga-se de passagem, né? Esses medicamentos nessa área têm evoluído muito. O que significa, né? Que mudanças que significam para a vida da criança e do adolescente iniciar um tratamento medicamentoso, por exemplo? Então, hoje nós já temos várias pesquisas que falam sobre a importância do uso do medicamento se existe um transtorno mental. Então, o benefício de tratar é muito maior do que o risco do tratamento, né? Um dos riscos seria justamente o motivo da nossa entrevista hoje, o risco do suicídio. Então, se a criança tem uma depressão grave, ela tem o risco de tentar suicídio. Então, pela minha prática e pelas pesquisas, o que acontece é que essa criança pode se beneficiar muito com o tratamento. A partir de que idade, né, que isso começa a acontecer? Que você já tem na sua experiência clínica também, né, doutora? É desde a infância, então desde os 6, 7 anos isso pode bem acontecer cedo, né? Bem cedo. A criança já é ainda tão pequena e a gente não imagina que isso pode estar acontecendo. Por exemplo, no caso de um transtorno mental, né, ele pode não necessariamente estar só relacionado à tristeza, pode ter alguma outra coisa que indique que essa criança não está bem, por exemplo, agressividade, além desses sinais que você falou? Pode sim. Muitas vezes na infância a alteração é manifestada pela irritabilidade, pela agressividade. Então pode ser sim um indicativo de que essa criança não está bem. Por isso que a importância de procurar um especialista para fazer a avaliação, porque ele que vai avaliar se é uma irritabilidade normal do desenvolvimento ou se não, se tem algum problema emocional junto. O adolescente, né? A gente costuma dizer, o adolescente fala muita coisa, mas não faz. Como lidar com essa coisa do falar, né? Da ameaça, por exemplo. Eu vou fazer isso, né? Porque tem muita gente que acredita que, não, mas se está falando é porque não vai fazer. Mas quando se trata de uma situação em potencial como essa, pode ser realmente um pedido de socorro, né? Pode ser sim. Isso de que quando a pessoa fala, avisa, ela de fato não vai fazer, isso é um mito.
porque o que a gente sabe já de várias pesquisas é que as pessoas avisam, elas dão sinais, né? Então, aparece um discurso que não vale mais a pena viver, que está cansada, que preferia não estar mais aqui. Então, a pessoa ela dá sinais de que não está bem e que tem um adoecimento emocional. Então, de fato, se alguém, algum familiar, algum conhecido apresentar esse discurso, precisa buscar uma avaliação, sim. É importante que as pessoas leiam a respeito disso, mas em veículos corretos, né, doutora? Onde que as pessoas podem buscar mais informações? Então, a Associação Catarinense de Psiquiatria, ela está fazendo junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção de suicídio e valorização da vida. Então, no site da ACP, que encontra no Google, na internet, você tem acesso a várias informações relacionadas à campanha, como você pode falar, que sinais que você pode observar. Então, eu recomendo olhar o site da ACP. É mais indicado, Sim. né? Até porque, assim, quando a gente pesquisa alguma coisa na internet, é muito comum a gente acabar caindo em vários textos diferentes e conteúdos que nem sempre estão corretos, às vezes são equivocados, até a maneira de você abordar e lidar com isso em casa. E aí, quando a gente fala de criança e de adolescente, mais ainda, né, tem que ter essa preocupação e esse cuidado, né, doutora? Sim, tem que filtrar mesmo, tem que ser um conteúdo de qualidade, por isso que eu recomendo o site da CP, que é um site que tem qualidade, e da Associação Brasileira de Psiquiatria também. Doutora, obrigada pelas informações, pela nossa conversa aqui. Espero que esse mês de conscientização seja muito produtivo, no sentido da gente levar informação mesmo e prevenir situações como essa, né, principalmente na infância. Eu que agradeço pela oportunidade.